Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, amigos que comungam conosco o nosso Culto Cristão no Ar, aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande estar de novo com vocês. Hoje participando do programa, Lidiane Barreto, Rosana Vergaças, eu, João Menezes e Jane Shank. Desses 4 que eu falei, 3 fizeram aniversário recentemente. A Rosana, dia 24 de junho, eu, dia 28, e Jane, dia 6 de julho. Temos 3 cancerianos aqui participando do programa. Lembrando que o tema de hoje é do capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós vamos ler o item 12, que é o orgulho e a humildade. E a Rosana vai fazer a leitura da nossa página inicial. Queridos amigos, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, no programa de hoje vamos ouvir do livro Evangelho e Vida, por diversos espíritos, a mensagem titulada Conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se. Luta dos que desejam alcançar a luz da sabedoria. Ninguém trilha o caminho interior sem que aprenda a despojar-se do orgulho que cega a visão e da vaidade que se disfarça em véus enganadores, impedindo o discernimento entre o bem e o mal. É um exercício doloroso, pois que a alma só pouco a pouco consegue rasgar esses véus, para então ver sua íntima realidade. Desnudada, ela passa a conhecer as suas sombras e limitações, as quais se lhe apresentam como chagas abertas por dentro do coração. Para usar essa caminhada, a alma deve buscar a segurança que somente a humildade pode lhe oferecer, porquanto, sem humildade, ela corre o risco de mergulhar nas águas revoltas do desânimo, que pode levá-la a sucumbir. Por entender quão difícil é para ti a decisão de desbravar o caminho do autoconhecimento, é que venho dizer-te, alma querida, penetrando os reforços de ti mesma, descortina o teu céu interior e, embora veja nuvens que o escurecem, procura observar quantas estrelas nele brilham, tímidas sim, mas que revelam as pequenas vitórias já conquistadas por ti. A perfeição é alvo ainda muito distante, merecendo a tua luta para alcançá-lo. Entretanto, examinando-te em profundidade, descobrirás que hoje não és mais o que eras ontem. Cada momento vivido no bem, por mais rápido que tenha sido, deixou marcas que o tempo não apagará. Determina-te, pois, a apagar, dia após dia, cada mancha que enfraqueça o teu desejo de renovação. Contempla o sol do amor divino e deixa-o clarificar teus passos. Respire o perfume das alegrias santificadas do bem e refaz tuas forças. Se quiseres realmente avançar, não permitas que a noite do desamor, das mágoas, dos ressentimentos te envolvam em frio manto. Ergue tua fronte e caminha. Quanto mais desceres a intimidade do teu coração, conhecendo-te palmo a palmo, mais subirás na escada da tua evolução. Acende tua própria luz, para que com ela possas iluminar os que,
como tu mesma, desejam percorrer os caminhos da sublimação. Só assim alcançarás a sabedoria e com ela a tua paz, reflexo da paz de Deus, pelo Espírito Icleia. Jesus, amado irmão, nosso mestre, guia e modelo, aqui estamos mais uma vez reunidos para, em teu nome, estudar essas lições do Evangelho segundo o Espiritismo que nos fazem buscar ser pessoas melhores através da inspiração daqueles que nos querem bem, os espíritos desencarnados que nos trouxeram essa doutrina. Abençoa cada um que nos ouve nesse propósito de nos melhorar a cada dia e deixar também um mundo melhor. Abençoa a nossa rádio que contribui para essa oportunidade, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos iniciar o estudo do Evangelho. O João já falou, né? Nós vamos repetir, é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e hoje nós vamos trabalhar o item 12, que é uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Então diz o Espírito comunicante: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomar-de para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, a lei que tende repetido ou falseado em sua interpretação. Então, nesses dois parágrafos, nós vemos aqui que todo problema da humanidade e que impede o progresso mais rápido da Terra é a questão daquelas duas paixões que eu sempre brinco que são irmãos siameses, né? Um colado no outro, que é o orgulho e o egoísmo. E enquanto o homem viver em função dessas duas situações, há dificuldades, né? As calamidades, como diz aqui, né? Vão ser o teste para a gente mudar de comportamento. Enquanto o homem não aprender que, quando ele fala aqui em lei do Cristo, é aquela frasezinha bem conhecida nossa, mas pouco colocada em uso, que é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exatamente. E o orgulho, a gente costuma dizer que ele impede, inclusive, que a gente aprenda com o próximo, né? Porque o orgulho faz com que a gente ache que já saiba das coisas. E muitas vezes a gente deixa de aprender coisas com aquelas pessoas que a gente considera, às vezes, até inferiores, por essa questão do orgulho, né? A humildade faz com que a gente cresça, porque ela tem essa característica de achar que nós temos sempre algo a mais a aprender. E isso faz com que a gente cresça enquanto ser humano, sabendo que nós temos sempre um pouco a aprender com o outro e ensinar também, né? Porque assim é a lei de sociedade, a gente aprende e ensina através do próximo. E continua a mensagem de Adolfo, dizendo o seguinte: por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Isso não é nem um pouquinho para os dias de hoje, né? A gente ainda, principalmente com a era da imagem, a era da propaganda, a gente se encanta muito com aquilo que brilha, com aquilo que pisca na tela do nosso celular, né?
E o que realmente faz com que a gente cresça, que é o que toca profundamente o nosso coração, acaba ficando em segundo plano. Daí vem o consumismo, a cultura rasa, né, que é aquela que não se aprofunda na beleza da poesia, das letras, né, fica só naquela coisa superficial, porque a gente está iludido com essa coisa do que brilha, do que encanta, né? E ele continua perguntando: por que fazeis do vício na opulência, ou seja, na ostentação, objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? É difícil ainda a gente entender essa questão da obscuridade, né? De que a gente pode ser grande não sendo conhecido, não sendo famoso, não sendo idolatrado pelas outras pessoas, né? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. E a gente vê tanto isso no mundo, né? Pessoa que tem posse, que aparece na mídia hoje com a questão das redes sociais, né? A gente cria uma aura de que aquela pessoa é boa, né? É mais importante do que os outros, né? Enquanto aquele que faz o bem muitas vezes é desconsiderado. Aí eu me lembrei, isso já tem muito tempo, né? Eu era bem novo. Alexandre Fleming, o descobridor da penicilina, né? Ele veio fazer uma visita ao Brasil, né? E quando ele desembarcou no aeroporto, né? Tinha umas 5 pessoas esperando eles, né? E uma multidão esperando o time do Flamengo que vinha de uma excursão no exterior. É por aí. A gente já vive nessa ilusão que o Espírito aqui vem lembrar a gente. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Isso é ruim até para aquela própria pessoa que é bajulada, né? Porque ela deixa de ter autocrítica. E aí muitas vezes o dinheiro é prejudicial porque a pessoa passa a não saber quem é amigo de verdade, porque ela começa a ficar cercada de pessoas que estão ali, mas pela aparência, pelo interesse, e pode dificultar até uma amizade sincera. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Engraçado que ele está falando aqui século de cupidez, ele está falando do século XIX, né? Mas as coisas não mudaram muito de lá para cá, não. Eu acho que até pioraram em termos de cultivo das aparências. E a gente vê agora o culto, como ele diz aqui anteriormente, o culto às futilidades, né? Quer dizer, as pessoas veneram uma pessoa que se diz influenciador, mas não influencia em nada positivo, né? Só é aparência, só é, às vezes, algumas bobagens que a pessoa fala e fica famoso, tem não sei quantos mil seguidores nas redes sociais, né? Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes de que, quando em quando, lhes deferem no orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia
à medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Aqui é interessante, né, que o espírito comunicante, Adolfo, né, ele fala desse orgulho, né, que as pessoas se investem e muitas vezes, né, essas pessoas cometem atos irrefletidos. E ele fala aqui, né, da questão de Deus, né, castigar, mas a gente sempre lembra, né, Deus não castiga, né? Deus estabeleceu leis, né, e é a não observância das leis que faz com que a pessoa sofra. Né? E, de modo geral, essas pessoas acabam se equivocando e, com isso, quando desencarnam, vê a realidade. Mas tem espíritos que às vezes levam muito tempo até despertar de que o que ele está fazendo não é bom. Mesmo, né, em altos e baixos, às vezes o orgulho leva o espírito a, durante muitas encarnações, viver assim. E é o que a gente está vendo ainda até hoje. Né? Uhum. Eu ia ressaltar isso que você falou, né, que às vezes alguém pode estar se perguntando, mas aqui está falando que a pessoa vai subir ao auge do orgulho, mas vai ter uma queda, né? E eu conheço tanta gente que foi orgulhoso a vida inteira e morreu orgulhoso, né? Mas aí a gente estaria com a visão de uma única encarnação. Às vezes essa queda ela vai vir numa encarnação seguinte, a pessoa vindo numa condição bem adversa para ela entender o outro lado do orgulho, que é a humildade, né? E a gente pode levar essa questão também da ascensão e queda às nações, né? Pela história da humanidade, quantas nações cresceram com muito orgulho e ruíram, né? O Egito, Roma, né? O Império Romano, tantos impérios que subiram e depois caíram. E aí continua Adolfo. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, com inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, ele está nos chamando aqui a atenção. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. E a gente sempre chama atenção para as pessoas lerem lá o livro Céu e Inferno, né? Tem depoimentos de vários espíritos de diversas situações espirituais, né? E a gente vê as consequências das escolhas aqui na Terra para a vida futura. Aqui mesmo no Evangelho tem aquela mensagem da Rainha de França, né? O desapontamento dela, né? Quando ela chegou lá do outro lado da vida, que viu, né, que aqueles que a serviam estavam em situação bem melhor do que ela. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1862. Lembrando que tem uma mensagem do Adolfo, do mesmo espírito, mais à frente um pouquinho, que ele fala da caridade, né? Que ele já está falando da humildade e da caridade como esses irmãos que andam sempre de mãos dadas, né? E os meios eficazes de se obter a graça diante de Deus. E na outra mensagem ele fala que a caridade foi a virtude que trouxe os únicos momentos de felicidade que ele teve na encarnação, na última encarnação, né? Então ele já sentiu na vida terrena, através da caridade, a felicidade, né, das suas escolhas.
nossos ouvintes que se interessam um pouco mais, né, que querem aprender mais, conhecer um pouco a vida do Coradar, que também é um espírito que tem uma mensagem aqui no Evangelho, né? Porque ele foi um homem de pouca cultura que resolveu ser padre, né? E se não fosse um bispo que gostava dele, né, ele não tinha sido nem ordenado como padre, né? Mas deram a ele o título, mas colocaram ele nessa, que na época era uma vila de mineiros, né, de pessoas que iam para a mina de carvão na França, né, que chamava-se Ars, né, ARS, e por isso é Coradar. Cura é o cargo, né, católico, né, e o Ars era aquele vilarejo em que ele mudou completamente a situação do vilarejo pela sua humildade. Né. Diz que às vezes a única refeição dele era uma sopa de batata no dia inteiro, porque o dinheiro que ele conseguia era para ajudar as pessoas e construir uma pequena igreja lá nessa, hoje, cidade. Né? Bacana. E a gente vai passar aqui para a leitura de uma poesia, para dar um fecho nesse assunto, que a Jane vai ler para a gente. Do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, vamos ler alguns trechos do poema A Cultura Envaidecida acaba sendo um entulho. Tiranos são nivelados aos vaidosos opressores e os pequenos elevados pelos seus reais valores. Crianças no coração, homens na sabedoria, eis os simples da lição, nas lições do dia a dia. Irmãos que leis meus cismares, medita nesta asserção. Ocupamos os lugares na devida dimensão. Ninguém sobe injustiçando, nem vence com soberbia, e há quem desça se elevando por modéstia e simpatia. A cultura envaidecida acaba sendo um entulho que atravanca a nossa vida simplesmente por orgulho. No exercício da humildade, o exemplo do pingo d'água, por sua tenacidade, serve bem à nossa mágoa. Repara que ele, sozinho, se liberta da barreira, abrindo o próprio caminho, sem destruir a fronteira. Todos nós, meu caro irmão, sem ferir, sem revidar, com Jesus no coração, podemos nos libertar. Exercita o coração na sabatina de ouvir e aprenderás a lição de a ti mesmo corrigir. Nós ainda temos uns minutinhos, então queríamos lembrar aos ouvintes que não colaboram ainda com a rádio, que a rádio está passando por dificuldades financeiras, tendo em vista a queda do número de participantes do Clube da Fraternidade. Então você pode ajudar, telefone lá para a rádio e se inscreva no Clube da Fraternidade e passe a colaborar com a quantia que você puder. Porque agora fica muito fácil, né? Porque nós temos a possibilidade de fazer por Pix, né? Por débito automático, então tudo fica bem mais fácil para que a gente possa colaborar com a rádio. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos encerrando mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e permita que todos os lares que estão sintonizados conosco possam ter entendido e que possamos trabalhar essa chaga que ainda impede o nosso progresso, que é o orgulho e também o egoísmo. Que possamos mudar de comportamento, sermos mais afáveis, mais generosos, mais benevolentes, a fim de que nosso exemplo possa contagiar outras criaturas e, numa reação em cadeia, todo o planeta
se transformará. Abençoa, Senhor, os lares, os enfermos, os mais idosos, que a tua paz possa envolver o nosso país e toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.